Oi, gente. Hoje eu venho aqui compartilhar uma coisa muito importante, muito significativa para mim. Eu pensei muito para estar aqui, mas meu coração me trouxe aqui. E sempre usei minhas redes sociais para compartilhar coisas da minha vida de forma muito espontânea, muito genuína. Compartilho aquilo que eu tô vivendo de fato, que tá fazendo sentido para mim naquele momento. Então é por isso que eu tô aqui. Eu tenho passado por alguns anos de questões emocionais e físicas muito delicadas, muito delicadas, muito doloridas. Tem sido um processo muito intenso, com muitos altos e baixos, muito mais baixos, baixos mesmo, assim, de eu achar que eu não ia conseguir. E é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu nunca deixei transparecer muito isso pra ninguém. E as pessoas julgam que tá tudo certo, que tá tudo bem, que aquilo que a gente compartilha nas redes sociais é o que a gente vive 100% do tempo, né? É um grande engano isso, é um recorte minúsculo da vida das pessoas. E a pessoa escolhe o que quer compartilhar, né? Então, quem se ilude achando que conhece alguém por conta do que ela posta, tá muito iludido, muito enganado. E com isso, eu sempre tive uma questão assim de ter muito cuidado para não ficar vendo a consequência sem olhar a causa. Então, se eu tivesse olhado para os meus sintomas, eu estaria tomando por baixo uns 10 remédios por dia, estaria em tratamentos, assim, teria feito cirurgias desnecessárias por conta de algumas questões físicas também, que o meu corpo gritou. Só que eu me negava a aceitar qualquer tipo de intervenção que não estivesse olhando para a causa. Que para mim, eu não tinha um monte de coisinha. Tinha algo que estava sendo desencadeado por uma raiz. E eu queria descobrir a raiz de tudo que estava acontecendo comigo. Então a busca não é simples, a busca não é superficial. Você tem que mergulhar nas suas dores, nas suas crenças, nas suas sombras, se autorresponsabilizar pelo seu processo. Tem que ter solitude, você tem que olhar para dentro. E no dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu saí de casa para correr, mas eu tava muito mal, tava muito emocionada, muito angustiada. Eu desci assim a rua da minha casa chorando. Mas eu falei, não, eu vou porque eu sou disciplinada e eu sabia que se eu não fizesse isso, eu ia ficar pior. E o céu tava muito azul. E eu olhei pro céu, como eu sempre faço, e falei, Deus, acho que eu não tô conseguindo entender. E aí me veio um recado assim, que disse, você é autista. E eu falei, nossa, será? Né? Eu trabalho tanto com isso, eu tenho um filho autista. E a gente fala tanto que as pessoas são capacitistas, que as pessoas são preconceituosas. E eu fiquei tão assim, falei, nossa, mas será? Será que eu não tô muito condicionada ao tema, né? E sempre fui muito perfeccionista, então sempre acho que tem alguma coisa que eu não tô vendo, que eu não tô entendendo. E eu falei, bom, vamos digerir um pouquinho melhor. E fiz uma avaliação, confirmou, fiz uma consulta com uma psiquiatra, confirmou. E não gostei de algumas questões dessa consulta, busquei uma outra pessoa, confirmou.
E aí, recentemente, encontrei um profissional que eu gostei muito, senti muita confiança, tanto em questões técnicas como em questões éticas. E aí finalizei o processo com esse profissional e recebi o diagnóstico de que eu sou autista, sou uma mulher autista. E isso tem despertado, assim, muitas descobertas, muita cura, muita paz. E eu quero muito poder compartilhar com pessoas que possam se interessar, que possam se beneficiar. O autismo em meninas, o autismo em mulheres, ele se manifesta com algumas particularidades. Dependendo do cognitivo que essa pessoa tem, pode se manifestar também de uma forma ou de outra. Então a gente precisa entender mais isso. A gente precisa entender para poder acolher, para poder respeitar e às vezes para poder se reconhecer, para poder se curar, para poder ter um norte. Saber que eu não tava com problemas emocionais drásticos, sérios, que eu achava que às vezes fosse irreparáveis. É entender que se eu entender as minhas questões sensoriais, as minhas questões cognitivas, as minhas questões emocionais, eu vou conseguir transitar com muito mais leveza. Mas eu preciso conhecer para eu poder me respeitar e para que depois as pessoas possam me respeitar também. Então eu quero compartilhar com vocês como é, o que acontece, que estratégias a gente pode usar. Eu ainda estou descobrindo muitas estratégias para mim. Então, minha sensibilidade à luz, a minha sensibilidade auditiva, minhas questões sensoriais, as minhas explosões emocionais, as minhas crises, né? Então tem crises no autismo de desligamento, tem crises que você vai externalizar. Então eu quero dividir isso com vocês. É um chamado, assim, eu estudo muito, muito, muito sobre isso, eu vivo isso com os meus pacientes, com meu filho, e agora olhando para toda a minha história, porque o autismo ele é desde sempre. E quando ele não é visto, quando ele não é diagnosticado, quando ele não é conduzido, vão ter comorbidades físicas e emocionais muito sérias, que era o que estava acontecendo comigo. Então, talvez eu vá mudar um pouquinho aqui o formato das minhas redes sociais, das minhas postagens. Estou aqui pensando como que eu posso fazer isso de uma forma que continue sendo genuína e que venha do meu coração. Se eu puder vir aqui para compartilhar, para ajudar, ok. Se não, não quero vir. E porque muitos perfis, muitas páginas que eu sigo, muitos conteúdos que eu consumo em rede social me ajudaram muito. Então, eu queria ser uma partezinha dessa rede de apoio, dessa rede de referência, sabe? É importante que nós tenhamos referências boas para que a gente tenha força na nossa caminhada. Então, é muito mais do que um diagnóstico. Para mim, já era uma causa importante e agora mais do que nunca eu sinto que o universo está me chamando para devolver isso, tudo que eu vivo, tudo que eu estudo, tudo que eu consegui entender.
E por isso eu quero lançar aqui o projeto que vai se chamar Unidiverso, porque é na diversidade que a gente cresce. É no universo que a gente encontra as respostas, é na natureza. A nossa lente tem que estar bem direcionada, porque senão a gente vai viver uma vida sendo marionete, tentando copiar comportamentos para ser aceito, para ser visto, para ser validado. E a gente precisa buscar sim validação, mas por ser quem nós somos, não para ser parecido com a maioria das pessoas. Então eu venho de coração muito aberto, tá? Quem não se interessar pelo tema, quem não quiser, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem optar por não seguir, por não consumir esse tipo de conteúdo, tá tudo bem. Tá tudo bem. O meu objetivo aqui é poder conversar, poder trocar com quem de alguma forma tem pelo menos a curiosidade, a vivacidade de falar, peraí, eu não vivo isso, eu não sinto isso, deixa eu ver como é que é. Que eu acho que essa é a grande beleza da diversidade. Então, eu queria convidar vocês para ver comigo nesse canal, no Unidiverso, onde as possibilidades são infinitas e o símbolo do autismo é um infinito colorido, né? Um espectro de cores, porque ele tem inúmeras manifestações e eu acho que a gente pode aproveitar esse símbolo do infinito para a gente usar como um óculos para que a gente não seja tão míope para as coisas que estão às vezes dentro da gente, que a gente não consegue perceber. Então, se vocês toparem, sejam muito bem-vindos ao Unidiverso.